Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Girls Talk. Hoje a gente está aqui para falar de uns assuntos mais renomados da literatura, que é o cubismo. Bom, esse é um movimento revolucionário, um dos mais revolucionários, na verdade, do século XX. E com isso, estamos aqui com as letrólogas Giovana e Stephanie. Meninas, sejam muito bem-vindas e hoje temos muita coisa para conversar e muitas curiosidades para descobrir juntamente com vocês. Obrigada! Bom, a gente tem muita curiosidade a respeito desse tema, né, que é o cubismo. A gente sabe que veio muito forte agora, né, principalmente aí do século XX e tudo mais. E a gente tem muitas curiosidades sobre isso, né, Bia? Sim, como é que surgiu o cubismo? Qual o contexto dele? De onde veio esse nome cubismo? Porque, na verdade, o cubismo, ele surgiu, né, lá no início do século XX, mais ou menos entre 1907 a 1914, em um momento de um conflito artístico na Europa. Bom, na verdade, o nome cubismo, ele veio, curiosamente, através de uma crítica feita pelo artista Georges Braque. E o crítico Louis Balcells, ao ver, né, uma de suas obras, ele percebe que aquela obra é composta apenas por pequenos cubos. Mas o cubismo ele não surgiu assim do nada, ele foi bem influenciado por Paul Cézanne, que falava muito sobre a cultura africana. Inclusive, uma das características da cultura africana, antiga na verdade, são aquelas máscaras estilizadas, como a cultura grega, que usava muito no teatro, aquelas máscaras em forma de tristeza e de felicidade. A diferença é que a africana, ela não tem a forma da felicidade nem da tristeza, ela só tem as pinturas. Inclusive, tem aquela que é bastante famosa aí, que eu acredito que todo mundo conhece, que é aquela do rir agora e chora depois, né? Chora agora. Chora agora e depois, e agora e chora depois. Eu falei a mesma coisa, não falei? Vocês nunca viram, gente? Não. Que as pessoas são presas por tatuar ela, vocês nunca viram? As pessoas são presas por tatuar ela, tem gente? Nunca vi. É uma tatuagemzinha, tatuagem não, né, no caso, que é a imagem de duas máscaras. Aí é uma sorrindo e a outra chorando. Aí tem essa frase que é bastante famosa, principalmente no mundo do crime. Entendi Cara. agora o motivo da prisão. Enfim, meninas, vamos lá. A gente tem algumas curiosidades acerca das características, né? O que torna esse movimento tão único, já que ele é um movimento artístico, literário, né? Artístico e literário, já que ele é tão emblemático, né? E tinha outra palavra. É complexo. É isso aí. Let's go! Bora gravar de novo! Pode ir. Então vai, tá? Onde é isso? Já que ele é um movimento tão complexo e emblemático, né? A gente queria saber o que torna ele tão único, as características desse movimento. Bom, uma das principais características seria a fragmentação da imagem, onde os artistas eles pegavam diversas formas e quebravam elas em várias partes, como se fosse um quebra-cabeça, desmontando, montando. E eles também usavam muitas formas geométricas, como cilindro, triângulo, quadrado, nas suas próprias obras. Bom, mas uma das características também do cubismo são as cores sóbrias, que são o marrom, o bege e o cinza, que eles usavam como forma de dar destaque às cores e não à estética e à forma da obra. Também outra característica são os jornais que eles usavam, era a parte da estética. Então, por isso que depois eles usaram cores mais vibrantes por conta dessa forma de usar jornais. Um grande exemplo disso é a obra de Violino e Cândido, de 1913, que eles têm essas formas, eles usavam os jornais e as cores mais vibrantes para dar esse contexto do cubismo. E os nomes que marcaram esse movimento? Porque eu só conheço Pablo Picasso. Bom, além do Pablo Picasso, que também é um grande nome, também tem o Georges Braque. Dando um gancho já da obra que eu falei, do Violino e Cândido, foi ele que foi o criador e ele também é o cofundador do cubismo. Também tem o Juan Gris, que nas obras dele ele usava mais cores e tinha uma estética mais organizada nas obras dele. E também tem o Fernand Léger, que nas obras ele tinha um conceito mais futurista, como a principal obra dele, a mais famosa, é A Cidade, de 1919.
Bom, o cubismo, ele teve impacto e influência, né, desde lá do século XX até aqui os tempos atuais. Então, acredito que ele tenha culminado aí, né, em vários outros movimentos. Então, quais que foram aí os impactos desse movimento? Bom, o impacto do cubismo foi tão grande que ele também influenciou bastante na arquitetura, né, nas construções geométricas e angulares, como também o movimento Art Deco, né, aquelas construções bem bonitas e também no design, com estampas, móveis e também até nas roupas. E também tem uma grande influência na fotografia e no cinema. Eles ajudaram muito nessa questão de corte e também de sobreposições. E também na música. Compositores daquela época, como a Stephanie falou anteriormente, eles usavam muito essa parte de cortes de jornais, de formas geométricas. Então, eles pegaram esse gancho e trouxeram para a música, fazendo cortes na música. Bom, e o cubismo ele também está dentro da literatura, né? E o que foi que influenciou o cubismo na literatura, já que a gente vê tanto ele como um movimento artístico, mas e a questão da literatura? Bom, a gente tem como exemplo o Guilherme Apollinaire, que ele criou poemas visuais. E não sei se vocês já chegaram a ver na escola, no ensino fundamental, que eles mostram muito. Um exemplo é um violão e tem um monte de palavras. Essas palavras, elas significam a forma do violão. Então ele criou muito esses poemas visuais. Peraí, eu ia falar um negócio. A gente vê muito nos nossos livros de arte do ensino fundamental, né? Esses livros, essas formas. Já vi em muito lugar, muita foto de imagem, né? E engraçado, imagens triangulares, quadrados, com aquelas palavrinhas pequenas no meio. Eu achei super interessante. Aquela também do lixo, do luxo, também tem uma forma. Sim. Eu não lembro se é a forma de um lixo, tem as palavras, mas eles são bem interessantes. E também tem a Gertrude Stein, que, como eu tinha falado antes, uma das principais características do cubismo, onde você bate o olho assim e fala, é cubismo, seria a fragmentação, né? E ela usa muito a repetição e a fragmentação na sua escrita. E assim, ela cria essa linguagem que fica bem parecida com as pinturas cubistas. Bom, como vocês tinham citado, né, o cubismo ele surgiu há mais de um século atrás, há muito tempo. E a gente gostaria de saber, né, o que isso Trouxe influenciou, para né? a arte contemporânea. Exatamente, quais nos foram os dias impactos e atuais. tudo mais nos tempos modernos. Bom, no âmbito assim, da pintura, teve um artista muito importante, que foi o David Hockney, e que nas pinturas dele ele usava fragmentações, né? E também múltiplas perspectivas nas obras dele. Também, já no design gráfico, hoje, atualmente, a gente pode ver em campanhas publicitárias, em logotipos, né, diversas marcas e tal, empresas, que eles usam bastante formas e características cubistas. Também no âmbito da animação e do cinema, tem um filme Duplicado, de 2013, que ele brinca com essas múltiplas perspectivas. E também no âmbito da moda, a marca Balenciaga, ela brinca muito com essas formas geométricas, as formas do estilo de roupa. Bom, e é isso, pessoal. Acompanhou aí a gente até agora, né? 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 Não, acho que foi... Bom, pessoal, e foi isso. Chegamos ao final de mais um... podcast. Exatamente, de mais um episódio do nosso podcast. Girls Girls Talk. Talk. E onde tivemos a presença das ilustres letrólogas Giovana e Stephanie. A gente agradece muito a presença aqui de vocês hoje. Tiraram muitas dúvidas nossas a respeito do assunto. E sintam-se à vontade se vocês quiserem retornar, tá? E é Muito isso. obrigada, a gente agradece muito pelo convite, porque é um podcast bem visto por todo o território brasileiro. E também, inclusive, a gente tem duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. A boa é que a gente trouxe um presentinho para vocês. É um caderninho que vocês mesmos podem produzir com formas geométricas, que a gente está falando sobre o cubismo. Hoje a gente tem a fragmentação e também as fotos, que tem essas fotinhas Muito legal. quadradinhas, que é de uma grande amiga nossa que produz isso daqui. Um Polaroid. Uhum. E também tem várias fotinhas, tem várias formas, então... Os das cores também, né? Então a gente trouxe um presentinho pra vocês mesmos produzirem, se sentirem influenciadas a usar isso daqui.
Muito obrigada, a gente agradece obrigada. muito o presente. A gente adorou! É que eu ia falar que a gente começou a fazer essas blusas aí pra vocês fazerem do jeito que vocês Só um quiserem. exemplo. Uma inspiração, né? Sim, uma grande inspiração aí. E a notícia ruim? Tinha que ter, né? Tinha que ter. Não tão ruim Pra dar assim. animado. Eu acho até Não tão legalzinha pra ver se vocês realmente prestaram atenção. Não só vocês, mas também o público que está em casa. E é umas perguntinhas. Pelo menos a gente tem alternativa, né? Pra vocês Nossa. já Melhorou, mais calma. segura. Então a gente vai fazer umas perguntinhas pra vocês e vocês vão testar a inteligência de vocês. Exatamente. Dei um pause aí que vocês vão responder junto com a gente. Um pause na live, tá? Exatamente. A gente vai dar o tempo pra vocês responderem também. Bom, a primeira pergunta é: quem foi considerado o cofundador do cubismo? Letra A, Vicente Van Gogh. Letra B, Pablo Picasso. Letra C, Claude Monet. Rapaz, Eu acho acho que que foi o Pablo. foi o Paulo Picasso. Paulo Sem Picasso. A segunda questão. Tá. A segunda questão. Em que ano foi apresentado o cubismo pela primeira vez? Letra A, 1905, B, 1910 e C, 1915. Eu lembro que vocês tinham citado alguma coisa aí sobre o ano, século, Foi. né? Eu acho que foi em 1910. Isso, não, prestar atenção. Ah, A terceira questão: qual dos seguintes movimentos artísticos influenciou o cubismo? Letra A, impressionismo. Letra B, surrealismo. Letra C, barroco. surrealismo, né? É uma pergunta que Pode repetir? Vai, por favor. As alternativas: impressionismo, surrealismo, barroco. Eu vou de impressionismo, eu acho que é impressionismo. eu também acho. Certo. Tá. E a quarta questão: Bom, a última. Qual técnica é frequentemente associada ao cubismo? Letra A, uso de cores vibrantes. B, fragmentação de formas e perspectivas múltiplas. Ou C, pintura a óleo em tela. Fragmentação. ainda bem que foi uma pauta bem. mais assim. Das mais discutidas. Inclusive, podia ser até confundida, né, com as cores vibrantes, só que foi usado somente como se fosse uma segunda fase que eles tiveram, não foi só inicialmente. Foi isso. Vocês foram muito boas. Muito Parabéns. obrigada. Obrigada. Bom, e agora sim, chegamos ao final de mais um episódio do nosso Girls Talk!